Olá, povo de Deus, sábado depois das cinzas, dia 20 de fevereiro de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Isaías 58, 9b a 14, até o último versículo, e Lucas 5, de 27 a 32. O nosso texto de hoje é continuidade do de ontem e apresenta as vantagens de um jejum autêntico. Se ele for acompanhado de obras de caridade e de justiça, tudo se transformará. Se retirares da tua vida toda a opressão, gesto ameaçador, o falar ofensivo, se repartires o teu pão com o faminto, matares a fome ao pobre, a tua luz brilhará na tua escuridão, e as tuas trevas tornar-se-ão como meio-dia. Uma vida reta e na partilha brilha e afasta toda a treva. Interessante também que Isaías retoma o deserto da caminhada, aquela caminhada dos 40 anos, como um novo êxodo agora, guiado por Javé, que garante água durante toda a travessia. É a volta do exílio. Se o Senhor te guiará constantemente, saciará a tua alma no árido deserto, dará vigor aos teus ossos, será como num jardim bem regado, como uma fonte de águas inesgotáveis. E no contexto pós-exílico, o profeta usa o tema da restauração da cidade, pois tudo tinha sido destruído. Reconstruirás ruínas antigas, levantarás sobre antigas fundações, serás chamado reparador de brechas, restaurador de casas em ruína. A observância da lei do sábado ganha imensa importância para Israel depois da volta do exílio. É uma das leis que lhes garante identidade. Portanto, o profeta apresenta como oráculo do Senhor o necessário cuidado em guardar o dia do Senhor. Diz ele: se te abstiveres de trabalhar ao sábado e te ocupares dos teus negócios no meu dia santo, se chamares ao sábado a tua delícia, consagrando-o à glória do Senhor, se o solenizares, abstendo-se de viagens, de procurares os teus interesses e de tratares os teus negócios, então encontrarás a tua felicidade no Senhor. Eu te farei desfilar sobre as alturas da terra e te alimentarei com a herança de teu pai Jacó. Esse capítulo 58 de Isaías começa destacando que tipo de jejum agrada verdadeiramente a Deus e termina com a alerta sobre saber guardar a lei do sábado. Assim, a prática da justiça e o cumprimento das leis de Israel encontravam sintonia perfeita neste contexto. Lucas 5, 27 a 32. A vocação de Levi é descrita em Lucas, seguida de um grande banquete ofertado pelo recém-chamado a ser seguidor de Jesus. Seguramente Levi gastou o que tinha, pois nada mais lhe importava. Tinha encontrado o verdadeiro sentido da sua vida e passaria a ser um seguidor de Jesus. O exegeta Luiz Alonso Schecker sintetiza assim o sentido desta perícope. A cena tem duas partes. Pela primeira, se liga ao chamado. Pela segunda, continua o processo dos confrontos. O coletor de impostos é tido como um pecador. Toma seu ofício por arrendamento da autoridade romana e aproveita-se dele para enriquecer-se à custa do povo. É ladrão e colaboracionista. São esses os seus antecedentes. Chamado e resposta, na brevidade despojada com que se apresentam, mostram toda a sua força.
A segunda parte é o banquete de despedida e de homenagem ao novo Senhor. À objeção dos fariseus e doutores da lei, Jesus responde com certa ironia. Há doentes que, por se considerarem sãos, recusam o médico e se tornam incuráveis. Mas Levi se torna o protótipo do pecador que reconhece seu erro e se converte e se torna discípulo. É de imensa relevância a frase com a qual Jesus arremata o bate-boca com os representantes da lei. Diz Jesus: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Em outras palavras, entendemos que Jesus lhes tenha dito: vocês que se julgam justos não precisam de mais nada, não precisam de mim. Deixe-me em paz na companhia dos pecadores, pois foi para eles que eu vim. Nada mais oportuno e inoportuno, aquelas pessoas de formação cristã distorcida, que se acham santas e que Deus não tem outra alternativa a não ser salvá-las. Relacionar-se com elas é como tentar colocar mais uma gota num copo que já transborda. A presunção nos torna pessoas de péssimo relacionamento humano. Não se trata, por outro lado, de cultivo de falsa modéstia. Ter uma medida exata de si mesmo não é tarefa tão fácil. Ou se julga muito acima dos demais e nada mais tem a aprender no relacionamento humano, ou se julga tão abaixo dos outros que se arrasta atrás de reconhecimento. O pior é o comportamento dos que vivem se comparando com os demais. Não tem segurança e consciência do que se é e vive quase em concorrência com a imagem dos outros. Por isso, ter uma imagem de si correspondente ao que verdadeiramente se é, não é tarefa para qualquer um. Se os fariseus e doutores da lei não fossem arrogantes e escutassem o que Jesus lhes dizia, conseguiriam alcançar um real conceito de si mesmos e poderiam até se tornarem discípulos de Jesus. Por isso, Levi teve coragem de dar um passo significativo em sua vida. O banquete que ele oferece acaba por se transformar na sua dobradiça existencial. Pode ser visto como despedida de um estilo de vida ou pode ser visto como a porta de entrada para o discipulado. Deste banquete terreno ao banquete do reino foi a travessia de Levi, depois do encontro pessoal com Jesus e seu chamado. Como diz Isaías, somos chamados também a nos transformarmos em reparadores de brechas, restauradores de casas em ruínas. Para isso, é preciso reconhecer que a casa da vida está em ruínas e que merece uma radical restauração. Quaresma é o tempo propício para repararmos as brechas da nossa vida, identificarmos as ruínas existenciais e dar um passo definitivo rumo a uma vida nova e transformada. Boa Quaresma! Um beijo no seu coração.